E hoje nós vamos falar sobre aquele que também é conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje, como eu prometi, nós estamos aqui trazendo conteúdo ligado à Reforma Protestante. Nós sabemos que no dia 31 de outubro, esse que foi um grande marco na história do cristianismo, vai completar 504 anos. E apesar da figura do Martim Lutero ser tão aclamada quando nós falamos de reforma protestante, nós precisamos lembrar que muito antes do seu nascimento já existiam homens comprometidos com a verdade, homens que se posicionaram e não aceitaram de bom grado os ensinos e as heresias disseminadas pela Igreja Romana dominante. E um desses homens foi John Wycliffe, que é assunto do vídeo de hoje. John Wycliffe nasceu em 1329 em Yorkshire, na Inglaterra. Educou-se na Universidade de Oxford, onde em 1372, após concluir o seu doutorado, ele conquistou rapidamente a posição de principal professor da instituição. Naquela época estava muito em voga a discussão sobre o senhorio dos homens, de onde provinha a autoridade dos homens. E era quase que unânime o entendimento de que essa autoridade ela provinha de Deus. E até aí estava tudo tranquilo. O problema era como essa autoridade, esse direito de governar, havia sido transmitido a esses governantes terrenos. Havia uma opinião mais amplamente aceita de que, na verdade, a única instituição que exercia essa autoridade de forma legítima era a Igreja. Afinal, Deus havia concedido ao Papa o domínio sobre todas as pessoas e circunstâncias temporais. Portanto, qualquer outra autoridade que fosse exercida por homens pecadores era ilegítima, deveria ser refutada. John Wycliffe ele discordava dessa afirmação, mesmo porque ele conhecia as falhas que existiam no papado e a corrupção que havia se estabelecido na igreja. Então ele defendia a ideia de que o governo inglês também tinha uma responsabilidade divinamente atribuída de corrigir os abusos praticados pela igreja. Inclusive, o Estado deveria confiscar as propriedades adquiridas de forma ilegítima. Mesmo porque John Wycliffe ele dizia que aquele que se assentava na cadeira de São Pedro deveria ser como o apóstolo, sem ouro e sem prata. Afinal, o papado da Bíblia consistia em uma vida pobre e humilde, gasta no serviço da igreja. E quando o Papa adotasse esse comportamento, seria um exemplo de bondade cristã para o povo de Deus. O Papa, na verdade, deveria ser um pastor de rebanho que pregava a palavra com a motivação de trazer homens a Cristo. Outra questão é que John Wycliffe ele repudiava a concepção do papado como força política. Ele chegava a dizer que isso era um anátema. Naqueles dias, quando o Vaticano ele emitia um decreto e enviava por um legado papal, com um propósito específico de mudança de leis ou costumes de um país, esse decreto ele não apenas era ouvido, mas também obedecido. Os maiores monarcas da Inglaterra se curvavam à vontade do Papa, à vontade do Vaticano, e isso devido a uma ignorância e superstição que pairava a mente do povo. O sistema romano, com todas as suas pretensões insolentes, estava envolto em uma nuvem espessa de superstição e veneração, que dissipava qualquer capacidade racional de temor sobre o que realmente era a perdição temporal e eterna. Na verdade, o que pairava na mente do povo era que aquele que se posicionasse contra a igreja ou a questionasse
tinha passagem garantida para o inferno. Era um pensamento geral das pessoas resultante de uma pretensa santidade aliada a uma manipulação perversa das Escrituras, o que garantia o total domínio da Igreja Romana sobre as pessoas ignorantes e supersticiosas. John Wycliffe censurava a pompa do poder da Igreja, denunciando o mundanismo e o luxo dos papas. E em um fluxo contínuo de acusações, demonstrou como a Igreja havia se afastado da fé e da prática simples de Cristo e de seus discípulos. O reformador de Oxford, ele censurava a concepção de que todos os bispos de Roma deveriam estar acima da cristandade simplesmente porque Pedro havia morrido em Roma. John Wycliffe, ele afirmava com veemência que o único cabeça da igreja era Jesus Cristo e que o Papa era o próprio anticristo, o homem do pecado que se exaltava acima de Deus. John Wycliffe utilizava como base para suas críticas à igreja a própria Sagradas Escrituras. Ele julgava o comportamento da igreja romana com base nos ensinamentos bíblicos e dizia que nenhum testemunho de Santo Agostinho ou de Jerônimo ou de outro santo qualquer deveria ser levado em conta se não estivesse bem fundamentado na palavra de Deus. Ele dizia que os ensinos de Jesus eram suficientes e que os demais ensinos deveriam ser considerados apenas ramos da lei de Deus. Uma das doutrinas tradicionais da Igreja Romana, que foi severamente criticada por esse reformador inglês, foi a doutrina tradicional da transubstanciação. No verão de 1380, John Wycliffe ele escreveu 12 argumentos refutando o conceito de que o pão e o vinho da Santa Eucaristia ou da Santa Ceia se transformavam literalmente no corpo físico e sangue de Jesus. Ele afirmava que a igreja primitiva defendia que o pão e o vinho, quando consagrados, se tornavam apenas símbolos eficazes do corpo e do sangue de Jesus. Cristo só estava presente nos elementos de forma sacramental, não material. De modo que o sacramento era conscientizar a presença de Cristo na alma de cada participante. Foi a partir dessas declarações que John Wycliffe ele começou a sofrer realmente perseguição. Em Oxford, onde ele era professor, um reitor ele reuniu um concílio, condenou as suas doutrinas e o proibiu de lecionar. Mais tarde, um arcebispo da Cantuária chamado William Courtenay, ele também reuniu um concílio, um segundo concílio, e considerou 10 doutrinas do John Wycliffe heréticas e, finalmente, em 1382, ele foi realmente silenciado na Universidade de Oxford. Entretanto, antes dessa derrota, ele já havia liderado estudiosos na tradução da Bíblia do latim para a língua inglesa. E isso foi a maior obra de sua vida dedicada e útil ao Senhor. O reformador inglês havia se familiarizado com as verdades das Sagradas Escrituras e com isso descoberto os falsos ensinos e as heresias disseminadas pela Igreja Católica. Por isso desejava que a Bíblia ela fosse traduzida na língua materna do povo e amplamente também distribuída. E assim, em 1380, a Bíblia traduzida para o inglês estava completa, tornando-se acessível para indoutos, soldados, pessoas de classe baixa, burgueses, iluminando vidas, salvando almas e glorificando o nome de Deus. No entanto, em 1390, os bispos tentaram de tudo para que o parlamento condenasse a tradução, sob a alegação de que ela poderia induzir à heresia. No entanto, na ocasião, um senescal da Inglaterra chamado João de Gant,
ele declarou que não iria submeter o país à degradação de se negar a possuir a Bíblia na sua língua materna. A viva palavra de Deus, que permanece para sempre, havia sido resgatada das prateleiras empoeiradas do convento e oferecida agora ao povo na sua língua materna para livre utilização. Esse foi um elemento mais importante para que a reforma se estabelecesse na Inglaterra no século XVI. Na continuação da sua vida, John Wycliffe ele recebeu várias advertências, experimentou alguns livramentos e quase por pouco não foi lançado em calabouços ou queimado vivo. Mas mesmo correndo todos esses riscos, ele não parava na sua trajetória, continuou o seu caminho naquilo que havia iniciado. Teve o privilégio de terminar os seus dias em meio ao seu rebanho e às suas atividades pastorais em Lutterworth, e, depois de um derrame que o deixou paralisado, morreu no dia 31 de dezembro de 1384. Esse foi a estrela da manhã da Reforma Protestante. John Wycliffe. Muito bem, pessoal, esse foi o resumo, esse pequeno resumo que eu trouxe da vida desse pré-reformador inglês, John Wycliffe, esse também conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma. Um livro que você pode encontrar muita coisa sobre ele é esse livro que está aparecendo aqui ao lado, o livro do Bruce Shelley, A História do Cristianismo. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, você pode estar entrando lá e comprando esse livro e tendo mais informações, não somente dele, mas de todo esse contexto pré-reforma protestante. Ok, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.